Bom dia! Então, pessoal, lembrando que essa semana a gente vai fazer aulas de revisão, certo? A gente vai revisar o conteúdo que está presente no TD de vocês, certo? Tanto português quanto redação, certo? Vou esperar mais alguém chegar pra gente, de fato, dar início aqui aos diálogos, certo? Para que ninguém possa perder nada. Quem aqui já tentou começar a responder algumas questões do TD? Ou ainda não? Ainda não. Certo. Eu comecei o TD de português. Ótimo, porque a gente vai ainda... É porque hoje especificamente é redação, né? A gente vai ver o conteúdo, certo? A gente vai ver junto aqui sobre o assunto, para que ao longo das aulas, gente, da revisão, você já consiga responder as questões de português, certo? No caso, nós temos uma aula amanhã, né, que é a primeira aula de português às 7h20. E nela a gente vai ler as questões de português juntas. A gente vai ver ainda alguns conteúdos que a gente possa revisar para que vocês possam responder as questões, certo? Então, à medida que a gente vai estar tendo as aulas, vocês já vão conseguir responder com mais propriedade as questões do TD, certo? Deixa eu compartilhar aqui. Vitória, Oi! o TD de redação, ele não é junto com o de português, né? Como? O TD de redação, ele vem junto com o de português? É porque eu não vi, não me mostraram ele impresso, mas vocês receberam tudo junto ou foi separado? Eu não sei, aqui tem um de português, mas eu não sei se eu recebi o de redação. E vocês, meninas? Ingrid, Gustavo, Gabriel, Letícia, Gabriele? Receberam? O meu veio um de português e um de redação. Veio normal, né? Veio. Gabriel tá perguntando se você recebeu o TD de redação. Se nos seus TDs veio de português e veio redação junto. Certo. Lembre que a nossa primeira aula, que foi inclusive foi ao vivo, foi justamente sobre textos narrativos, que é justamente o assunto que tá na redação de vocês do 9º ano, certo? Lembrando que o TD de fevereiro, ele é um TD de revisão do ano anterior com algumas questões que a gente já viu esse mês, certo? Vocês lembram que as nossas primeiras aulas foram somente revisão de conteúdo, no caso de vocês, conteúdos do 8º ano, né? Cada série foi sempre a série anterior. Então, a primeira proposta de vocês, o primeiro TD de vocês, a redação, é com assunto, com o tema do 8º ano, certo? E a partir, exemplo, o de março já vai ser o tema de redação estudado mesmo do 9º ano, e assim sucessivamente, certo? Deixa eu apresentar aqui o slide para vocês. Rapidinho. Deixa eu colocar aqui e apresentar agora. Ai, meu Deus. Olá, Marília. Bom dia. Ai, meu Deus. Deixa eu colocar aqui. Não tô conseguindo colocar. Peraí. Vocês estão conseguindo ver o slide? Não. Eu não entendi por quê. Eu tô apresentando aqui agora. Pronto, agora eu acho que vai dar certo. Agora, estão vendo? Não. Sim. Apareceu agora, né? Uhum. Certo. Então vamos lá dar uma revisadinha sobre os textos narrativos, certo? Para ajudar vocês a construir melhor a redação de vocês, do TD. Vamos lá. Textos narrativos, gêneros narrativos. Então, o que é um texto narrativo? O texto narrativo, ele vai contar uma história que pode falar de acontecimentos reais ou imaginários, certo? Então, quais são os elementos que vão compor a narrativa? Obviamente, o narrador, os personagens, a ação, o tempo e o espaço. Então, tudo isso vai construir a história,
O enredo. O enredo da narrativa, ele é um conjunto de fatos, perdão, ligados entre si, que fundamentam a ação de um texto narrativo. Então, o enredo, ele pode ser organizado de diversas formas, né? Observe aqui a organização mais comum. A gente vai ter uma situação inicial, né? Os personagens e o espaço é apresentado. Então, numa construção narrativa, a situação inicial é onde você vai apresentar os personagens e o espaço onde eles estão apresentados, onde eles estão incluindo, certo? O estabelecimento de um conflito. Então, depois da situação inicial, a gente vai receber um conflito, né? Que é onde vai surgir uma situação para ser resolvida, né? Que é o que vai quebrar a estabilidade dos personagens, dos acontecimentos. O desenvolvimento, né? Que é a busca da solução desse conflito, é o desenrolar da história. O clímax, que todo mundo já sabe que é o ponto de maior tensão da narrativa. E o desfecho é a solução do conflito, como essa situação ela vai ser resolvida, certo? Então, o espaço... Vitória. Oi. Licença, é porque a Aline tá pedindo pra entrar na aula e tu não tá aceitando. Aonde? Peraí. É porque ela disse que tu não tava aceitando. Eu vou mandar agora ela pedir de novo, viu? Ah, certo. Acho que é porque eu não vi aqui agora. Pede pra ela solicitar aí. É porque aparecia aqui. Enquanto eu tava passando o slide, eu não vi. Pronto, mandei mensagem pra ela agora. Certo. Assim que tocar aqui, eu vejo a solicitação dela. Então, vou continuar aqui. Então, opa, estão vendo o slide, né? Estão vendo o slide? Sim. Certo. Então, o espaço. O espaço é o lugar onde a narrativa está ocorrendo, onde está acontecendo a história, certo? Então, a construção do espaço, ela vai contribuir para elaborar as personagens. Exemplo, se o autor descreve um personagem que mora na cidade, em uma casa grande, todo organizado, o leitor imagina certas características para essa personagem, diferentes das que suporia para alguém que estivesse... Oh, meu Deus, perdão. Para alguém que sempre viveu em deserto, por exemplo. Então, como assim? Então, o espaço, ele vai influenciar no personagem. Como assim? Se eu disser que descrevendo um espaço onde isso acontece, sei lá, no Polo Sul, num lugar muito frio, isso vai influenciar nas características da personagem, a forma como ela vai se vestir e tudo mais. Então, o espaço, né, o local onde está acontecendo a personagem, eles precisam ter essa relação. Opa! Chegou aqui. Permitir. Pedro. Bem-vindo, Pedro. Olá. Até agora o Pedro. Então... Não tá menino. Como? Mas o Pedro solicitou e eu aceitei na mesma hora. Pois é, a menina dizendo que tu tá pedindo e tu não aceita. Mas não chegou nada aqui, só chegou... É porque tá errado, deve ser um link errado. Por exemplo, eu vi aqui no Google Class que é um bocado de link. Tem aqui aula de sexta, aqui lá na Vitória Holanda, ela vive de terça-feira. Aula de terça-feira. Pois é, ela deve estar solicitando por algum link, gente. Eu tava solicitando de sexta-feira. Ó, tá vendo? Olha se ela não tá vendo no dia certo, pessoal. Porque todo mundo que aparece aqui eu tô aceitando. Certo? Eu acho que é isso. Eu acho que com certeza é isso, porque não tá aparecendo solicitação. Sempre que aparece solicitação, aparece um barulhinho. Exemplo, o Pedro solicitou, na mesma hora eu aceitei. Pra elas não tá aparecendo pra mim. Vejam se elas não estão acessando o link errado, porque ela pode estar pedindo pra solicitar pra entrar na aula de sexta-feira. Ela vai ficar morrendo de solicitar lá e eu não vou aceitar, porque eu não tô lá. Certo? Vejam aí se elas estão entrando no link certo. Certo, o link da terça-feira mesmo. Ah, agora sim, ó. Tá vendo? Agora foi. Permitido, pronto.
Pronto, ó, Cauane, agora tá certo, permitir. Tá aí, Laiane. Pronto, gente, agora é certo. Walter Von Try. Pronto. Então, ó, pessoal que chegou agora, a gente tá revendo sobre os gêneros narrativos, certo? Que é a proposta de redação de vocês do TD de fevereiro, certo? Por que tá esse tema? Eu vi que algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando por que sou esse tema, ou dizendo que o tema estava errado, que eu tinha me confundido, mas não, pessoal, porque lembra que a nossa primeira aula de redação ela foi sobre os textos narrativos. Bem-vinda, Cibele. Então, foi sobre a nossa primeira aula, certo? Então, essa semana é justamente a semana de revisão, para que a gente possa rever o conteúdo, para que vocês possam responder melhor o TD de vocês, certo? No caso, hoje, com uma redação, a gente vai fazer uma revisãozinha básica sobre o conteúdo, para que vocês possam fazer uma ótima redação, certo? Então, eu vou continuar aqui, ó. A gente estava vendo sobre os gêneros narrativos, né? Que os principais elementos são o narrador, o personagem, a ação, o tempo e o espaço. A gente viu sobre o enredo, né? Que é a situação da história, que vai ter a situação inicial, que é onde você vai descrever os personagens e o espaço, onde está acontecendo a história. Depois a gente vai ver o estabelecimento de um conflito, que é onde vai surgir uma situação para ser resolvida, né? Que vai mexer com a estabilidade dos personagens e dos acontecimentos. Depois disso a gente vai ter o desenvolvimento, que é o desenrolar da história, onde os personagens eles vão buscar a situação para esse conflito, certo? O clímax, que é o que todo mundo já conhece, que é o ponto de maior tensão da narrativa, certo? E o desfecho é como toda essa história ela vai se concluir, é como os personagens eles vão solucionar esse problema, certo? A gente viu sobre o espaço, que o espaço vai influenciar bastante, vai contribuir bastante para a formação dos personagens, certo? Então, se eu descrever um lugar frio, os personagens vão estar preparados, eles vão estar construídos para viver em um ambiente frio, certo? Então, quando você descreve um lugar, você também vai escrever bastante o personagem, certo? Exemplo, uma pessoa que ela vive no deserto, você vai construir uma pessoa, vai desenvolver um personagem à base disso. Então, vai ter sempre uma relação do personagem com o espaço onde ele está inserido. Oi! A redação é narrativa, né? Isso, você vai construir a história. Mas pode ser tipo um conto. Pode. Tipo, se tiver algo... Justamente, pode ser um conto, sim. A narrativa é uma história onde você vai estar você vai estar narrando. Pode ser tanto um conto, pode ser uma crônica, certo? Textos narrativos, gêneros narrativos são justamente isso. Onde você vai estar contando, você vai estar narrando uma história, certo? Então, vamos lá. Próximo. O tempo. Perdão. Então, o tempo é uma narrativa que pode ser definido com uma duração da ação. Que pode ser o tempo cronológico ou psicológico. Como assim? No tempo cronológico, os fatos, eles são apresentados de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, fulana foi até a padaria, comprou o pão. De lá, ela foi para outro lugar e quando foi à noite, ela foi visitar a sua mãe. Então, esse é o tempo cronológico. As coisas, os fatos vão acontecendo sempre em seguida um do outro, certo? Acontecimento. Ela foi até esse lugar, desse lugar aconteceu isso, ela foi isso. E isso era à tarde. Agora já vai estar à noite. Então, esse é o tempo cronológico. Já o tempo psicológico é a maneira pela qual a passagem do tempo ela é vivenciada. Então, o tempo, nesse caso, ele não é uma sequência temporal linear, pois é medido pelas emoções e não pelo relógio. Então, ela pode estar descrevendo um tempo de acordo com as emoções dela, então, no meio da história. Pronto, que nem o Naruto. O Naruto, às vezes, no meio da história, ele para e vai fazer um flashback, ele volta no tempo. Então, esse é o tempo psicológico dele. Então, a história está acontecendo e no meio da história ele vai relembrar alguma coisa, de repente com a emoção dele. Então o tempo já não vai ser cronológico, ele vai ser psicológico. Entenderam?
Não é aquele tempo de fato que você tá marcando a hora, não. Esse horário aconteceu agora e daqui a 20 minutos. Não é isso, é o tempo psicológico mesmo. Então ele pode descrever uma cena inteira só durante uma hora. O conto todinho é sobre aquela hora que ele estava observando alguma coisa, que ele estava com a sua amada, ou que ele estava em situação de conflito. Enfim, tempo psicológico. Ele encontra o Itachi e pensa assim, naquela cena do Sasuke querendo matar o Itachi. Pois é, psicológico. Vamos lá. Então, o narrador. Então, tudo na narrativa, ela vai depender do narrador. Porque o narrador, ele é a voz que está contando a história, certo? O ponto principal de narrativa é o ponto de vista dele, é a perspectiva do narrador, certo? Então, desse modo, o narrador ele funciona como mediador entre a história narrada e o leitor, o ouvinte ou o espectador. Ele está observando aquela cena, ele está descrevendo para você, no caso, o leitor, sobre a situação. Então, basicamente, sobre esses pontos de vista, a gente vai ter 3 pontos de vista, né? Foco narrativo determinado pelo narrador. Como assim? A gente vai ter o quê? O narrador personagem, né? Que é aquele que tá contando a história e participando ao mesmo tempo, certo? Ele é o narrador e personagem ao mesmo tempo que tá contando a história sempre em primeira pessoa, certo? Nem o trecho que ele colocou aqui, ó. Quando avistei-a sozinha na arquibancada da quadra, percebi que era a melhor oportunidade para definitivamente conhecê-la. Então, pedi ao meu melhor amigo, Fabrício, que me ajudasse com um plano em que eu tinha bolado. Então, percebam que o menino está descrevendo uma situação vivenciada por ele, certo? Ele está narrando o que aconteceu com ele. Nós vamos ter também um narrador observador, né, que esse vai ser neutro, ele não influencia na história, né, é o que conta uma história como alguém que observa o que está acontecendo. Então ele transmite para o leitor apenas fatos que consegue observar e vai contar a história em terceira pessoa, como nesse trecho aqui, ó. Aos 14 anos, Miguel Strogoff, que desde os 11 acompanhava o pai nas frequentes incursões pela estepe, matara seu primeiro urso. A vida na estepe dera-lhe uma força e resistência incomuns, e o rapaz podia passar 24 horas sem comer e 10 noites sem dormir, sem apresentar excessivo desgaste físico, conseguindo sobreviver onde outros em pouco tempo morreriam. Então aqui o narrador já está falando do personagem, está descrevendo uma situação do personagem, certo? Então percebam que o narrador observador ele é neutro, ele não vai influenciar de jeito nenhum na história, ele só está contando aquilo que ele está vendo, certo? É como se eu pedisse para você, pessoal, na hora do intervalo eu quero que cada um descreva alguma situação, então você vai escrever. Então, um grupo de meninos do 8º ano acabou de sentar na arquibancada. Um deles ficou em pé, o outro ficou sentado. Enquanto o grupo do 6º ano estava brincando de futebol. Então você não está interferindo, você está narrando a sua perspectiva, a sua observação, certo? Não é você participando da história. O próximo. O narrador intruso, que no caso é um narrador onisciente, ele não participa da história, mas ele faz várias intervenções com comentários e opiniões acerca das ações dos personagens. Então ele narra e dá a opinião dele sobre o que está acontecendo, certo? E o foco narrativo também é em terceira pessoa. Vamos ver aqui um trecho, ó. Flávia logo percebeu que as outras moradoras do prédio, mães dos amiguinhos do seu filho Paulinho, 6 anos, olhavam-na com um ar de superioridade. Não era para menos. Afinal, o garoto, até aquela idade, imaginem, se limitava a brincar e ir à escola. Se tinha medo, então era para a natação, mesmo que lhe iria entrar. Os medos devem ser eliminados na infância. Paulinho ainda quis argumentar, sugeriu alpinismo. Foi a vez de os pais tremerem, mas o medo dos pais é outra história. Paulinho entrou para a natação. É um trecho de A Cadeira do Dentista e Outras Crônicas, do autor Carlos Eduardo Novaes. Então percebo que o narrador intruso, onisciente,
é aquele que tá observando, mas é como se ele conhecesse os pensamentos e os sentimentos do personagem, certo? Então, você pode estar narrando uma história, só o que está acontecendo. Naquele momento, fulano pegou sua bolsa e saiu correndo, entrou no carro e tudo mais. Já o narrador onisciente é como se ele conseguisse descrever e saber o que a personagem estava sentindo. Então, e no momento de angústia, ela começou a pensar nos momentos bons que teve com sua família, pegou sua bolsa e correu imediatamente para o carro, e sentindo medo daquela situação, enfim. Então, o narrador onisciente é justamente isso, percebam. Narrador-personagem é aquele que está narrando o que está acontecendo com ele. E nós três fomos à praia, curtimos o nosso dia, então você está narrando em primeira pessoa, é você que está participando, você está narrando o que está acontecendo com você. O narrador observador é aquele que está observando só de fora. Ele está narrando aquilo que ele está vendo, certo? E sem fazer intervenções e comentários nenhum. O onisciente, ele pode fazer isso. O onisciente é como se ele conseguisse... Ele não está participando da história, mas é como se ele tivesse ao mesmo tempo na história participando de perto. Então é por isso que ele consegue descrever tão bem os sentimentos dos personagens, certo? Vocês conseguiram entender a nuance da diferença de um para o outro? Ou quer que eu repita mais uma vez? Estão com dúvida? Como é? Meninas, alguma dúvida? Então, na hora de descrever as diferenças do narrador, vocês conseguem perceber isso? As diferenças entre um e o outro? Sim. Certo. Eu vou interpretar o silêncio de vocês como um sim. Certo? Sim. Então, vamos lá. Sobre o personagem. A personagem, né, é um ser criado para o texto narrativo. Pode simular as características de uma pessoa, pode ser um animal, um sentimento ou objeto personificado. Perdão. Então, numa narrativa, pode haver personagens principais, né, que vão ocupar o primeiro lugar no acontecimento, e os personagens secundários. Então, ao criar personagem, deve-se desenvolver características físicas e psicológicas para elas, certo? É preciso mostrar ao leitor como se parecem ou se vestem, andam, falam, pensam, que eles sentem, certo? Então, alguns gêneros, eles permitem descrições mais trabalhadas, certo? Então, quando isso não é possível, descrever o espaço e uma característica da personagem já é uma boa ideia como ela é. Então, pessoal, na hora de construir uma narrativa, o que faz o leitor se envolver com a história é a forma como você vai descrever a história, certo? Exemplo, porque eu posso muito bem dizer... Carla pegou o seu livro e saiu do quarto. Agora eu posso dizer, Carla se levantou da cama, abriu a terceira gaveta da sua cômoda e tirou de dentro um livro, colocou ele no colo e saiu do quarto batendo na porta. Então, é justamente isso, é como você vai descrever a situação. Porque quando você descreve bem... Precisa descrever tão precisamente assim? Não é que tão precisamente, não tão minuciosamente, mas que você consiga descrever de forma que envolva o leitor, certo? Porque quando você descreve... Porque eu posso dizer que ela estava sentada ela estava na fila do supermercado escolhendo alguma coisa. Mas quando você vai descrevendo com mais detalhes, é como se você trouxesse o leitor para dentro da história. Então, vocês, escritores, nós, escritores, porque sim, nós somos escritores, nós vamos construir nossa redação, a gente precisa escrever com vontade, certo? Escrever de forma com que quem está lendo o seu texto sinta vontade de ler o seu texto, de fato, e que ele consiga, pelo menos, descrever na mente dele a situação, o espaço. Então, descrevam bem o espaço, os personagens, certo? As ações deles. João Gabriel, Vitória, eu tô sem microfone, vou só falar por aqui mesmo. Tudo bem, pessoal? Quem não tiver com microfone, pode mandar mensagenzinha aqui no chat, que eu vou estar observando, certo? Deixa eu voltar aqui pro slide.
E conto versus crônica? A pergunta que o Pedro tinha feito, não foi? Peraí. Então vamos lá. Conto versus crônica. O conto, gente, ele é um enredo concentrado no conflito. E é somente um conflito, certo? A narrativa é curta, mas é densa e é um gênero literário. A crônica, ela é um gênero híbrido entre literatura e jornalismo. A linguagem é simples e próxima ao leitor. A crônica é o que vai retratar eventos e fatos do cotidiano. É por isso que ela tem a linguagem simples. Porque uma crônica, exemplo, escreva uma crônica, então um texto sobre a sua escola. Então, quando você vai descrever um ambiente, você vai escrever um ambiente familiar seu, é uma coisa do seu cotidiano, a sua linguagem vai ser mais simples. Você não vai escrever um texto científico usando palavras muito bonitas, muito poéticas. Não, é uma crônica. A crônica é justamente retrata eventos e fatos do cotidiano, certo? Você vai escrever uma crônica sobre a sua vivência em sala de aula, certo? Uma crônica sobre a sua escola. Você vai escrever situações, eventos, fatos do cotidiano, certo? E é muito comum a crônica, ela usar o humor e a ironia, certo? Eu posso fazer uma crônica sobre a nossa atual situação de pandemia. Só que aí eu posso usar o humor e a ironiazinha só para provocar um pouquinho a situação, o leitor, certo? Entenderam? Então, essa é a principal diferença de conto e da crônica. A crônica, ela vai ser mais curta, porque a crônica é um texto mais curto, né? No caso, perdão. O conto, ele vai estar gerado em um só conflito, em uma só situação. A crônica, como a gente está falando de fatos do nosso cotidiano, podem acontecer, como no nosso dia a dia, várias situações, vários conflitos, certo? Então, quando girar em torno de um só conflito, exemplo, o sumiço da joia da família Albert, é um conto sobre aquela situação. Agora, quando você vai escrever uma crônica sobre o dia a dia, sobre os eventos que estão acontecendo, os fatos e eventos do cotidiano, a gente vai estar trabalhando a crônica, certo? O conto e crônica, eles são bem parecidos, mas cada um vai ter as suas especificidades, certo? Então, textos narrativos, gêneros narrativos, é justamente isso. Não esqueçam, ó, nosso primeiro aqui, ó. O texto narrativo é justamente um texto que vai contar uma história. O gênero narrativo é somente isso, você vai contar uma história, né? Que pode ser tanto acontecimentos reais quanto acontecimentos imaginários. É uma construção de uma história, você vai narrar uma história, certo? Alguma dúvida sobre isso? Não vou contar nada não posso. Não é o momento. Enfim, meninos, a gente ainda vai ter mais uma aula de redação lá na sexta-feira, certo? A gente vai continuar com o nosso assunto para tirar mais dúvidas. E, pessoal, se atentem aos horários das aulas, certo? Os links lá no Google Classroom, tá os links certinho. Aula ao vivo da terça, aula ao vivo da quarta, porque aqui a gente tem aula na terça, na quarta, na quinta e na sexta. A gente só não tem na segunda. Exemplo, amanhã nós temos uma aula. A nossa vai ser a nossa primeira aula. 7h20, acessem lá o linkzinho, eu vou estar bonitinha talvez, não sei, esperando vocês. Da manhã. Oi? Como, Laiane? 7h20 da manhã, tá. Gente, 7h20, muito melhor, porque vocês podem acordar, sei lá, 7 horas, só lavar o rosto e nem isso e assistir a aula. Se fosse pra estar na escola, você teria que acordar muito mais cedo do que isso. Não, Vitória, mas hoje teve aula de geografia. Eu tava assistindo agora deitada porque tava com sono. Eu dormi na aula. Meu Deus. Pois pronto, justamente isso. A primeira aula, vocês ainda têm essa facilidade que pode estar assistindo em casa, oh meu Deus, tranquilamente. Certo? Pessoal, se atentem aos links de vocês, certo? Tá tudo bonitinho lá no Google Classroom. Os horários, amanhã nós vamos ter uma aula juntos, 7h20, certo? Na quinta-feira nós também temos as duas primeiras aulas juntas, que é a primeira e a segunda aula, né? Começa 7h20. Na sexta a gente também tem a primeira aula junto, a primeira e a última, certo?
Pois é, eu tô tossindo demais, gente. Tô com tosse seca e tô com o nariz espirrando, tô espirrando com o nariz correndo. Eu espero que não seja nada, né? Seja só uma crisezinha alérgica. Vai dar certo. Enfim, pessoal, outra coisa que eu quero falar também é que vocês estimulem os colegas de vocês a participarem das aulas, né? Tudo bem que a gente essa aulazinha aqui tá sendo gravada e assim que terminar, né, eu vou postar lá no YouTube para quem quiser assistir de novo, então para quem quiser perder. Mas é importante a participação de vocês durante as aulas ao vivo, certo? E está contando com participação também, do mesmo jeito que em sala de aula tá contando com participação também, certo? E é o momento de revisar, momento que vocês vão estar tirando dúvida, então explore os professores de vocês. Não estou falando só na minha disciplina, então na aula de, sei lá, de geografia, de história, de matemática, tirem as dúvidas de vocês. É o momento de revisão, de tirar dúvida, para que vocês consigam fazer bonitinho todos os TDs, certo? Porque é a nota parcial de vocês, então vocês precisam ter uma boa nota nesse TD, então se empenham para fazer. Então, à medida que a gente vai tendo uma aula, exemplo, amanhã nós só vamos ter uma aula de português, certo? A gente vai comentar junto as questões de português e vou tirar algumas dúvidas sobre as questões, sobre o conteúdo. Então, à medida que a gente for dialogando sobre algumas questões, tu já vai conseguindo fazer algumas outras. Na outra Então, sexta-feira tu vai tipo explicar o TD, Vitória? Não. De redação? Na sexta-feira a gente vai ler de fato a redação, vou tirar algumas dúvidas. Hoje eu tirei o dia para explicar em relação a horários, para que vocês vejam mais uma vez o assunto de textos narrativos, certo? Para que na sexta-feira, que é outra aula de redação, a gente tem uma de português e uma de redação. Na de redação, eu leia junto com vocês. Eu quero que vocês tirem as dúvidas de vocês, certo? Que a gente consiga eu possa dar dicas na hora de construir a redação, certo? E na quarta, e na quinta e na sexta, eu também vou ter aulas de português. Então, é onde eu vou estar comentando algumas questões, certo? Vou explicar alguns itens. Então, se você tiver dúvida, já marca lá uma questãozinha para que a gente consiga tirar essa dúvida, consiga trabalhar bem, certo? Alguma dúvida? Não. Certo, então, porque a aula foi até 11h30. certo, então por hoje é só, vou encerrar a nossa aula, certo? Então lembrem os colegas de vocês para acessar o link certo e na hora certinha, certo? Que é um momento importante de revisão, então participem da aula. No mais, é só isso e tchau, tchau, até a próxima aula, fiquem bem, bebam água e se cuidem.